Vamos lá aprender como que ocorre a liberação da insulina devido a um aumento da glicose no sangue. Bom, aqui nós temos as células beta, as células que são responsáveis pela produção da insulina no nosso corpo. A célula beta, ela está nas ilhotas de Langerhans, sendo responsável justamente pela produção da insulina. Então vamos lá. Aqui nós temos um vaso sanguíneo. E quando a pessoa se alimenta, a glicose consequentemente é absorvida no intestino e chega ao sangue. A glicose aqui sendo essas moléculas. A glicose chega na corrente sanguínea e aumenta sua concentração na corrente sanguínea acima de 100 mg por decilitro de sangue. Com isso, na membrana celular das células beta, existe uma proteína transportadora, a GLUT2. E essa GLUT2 ela permite a difusão facilitada da glicose para dentro da célula beta, porque, consequentemente, o aumento da concentração de glicose fora da célula faz com que essa glicose passe facilmente para dentro da célula beta. Concorda comigo que, com o aumento da concentração de glicose na célula, essa célula vai ter uma capacidade de produzir energia, porque ela vai usar a glicose para gerar ATP. Então, a célula tem muita glicose. O que é que ela vai fazer? Mandar essa glicose lá para a mitocôndria realizar a respiração celular, o que consequentemente gera um aumento na produção de ATP. Muita glicose produz muito ATP. E, com isso, lá na membrana da célula beta, existem canais de potássio sensíveis ao ATP. E o que é que vai acontecer? Com o aumento de ATP dentro dessa célula, os canais de potássio sensíveis ao ATP se fecham, prendendo o potássio dentro da célula. O potássio tem carga positiva e, consequentemente, esse aumento do potássio dentro da célula vai gerar uma despolarização. Isso vai despolarizar essa célula. E com isso, os canais de cálcio que agora também existem nas células beta são canais de cálcio dependentes de voltagem. Ou seja, despolarizou, o que é que vai acontecer? Os canais de cálcio se abrem, permitindo a entrada de cálcio para dentro da célula beta. E o cálcio, lembrando aqui quando a gente estudava o sistema nervoso, o cálcio ele permite a liberação das vesículas contendo os neurotransmissores. Aqui vai ser praticamente a mesma coisa. Só que no lugar das vesículas conterem neurotransmissores, elas contêm a insulina. E com a entrada desse cálcio na célula, a vesícula contendo a insulina vai ser liberada na corrente sanguínea. Por exocitose, a vesícula libera a insulina na corrente sanguínea aqui no vaso. A insulina é um hormônio proteico, então ela segue a formação dos hormônios proteicos, onde ocorre a transcrição do DNA em RNA, que vai para o retículo endoplasmático rugoso, encapsulada no complexo de Golgi em vesículas, para poder ficar em vesículas armazenada na célula beta. Com essa liberação da insulina na corrente sanguínea, vai acontecer o aumento na síntese de glicogênio, porque a glicose ela tem que ser armazenada. Vai acontecer um aumento na síntese de proteínas, justamente porque vai ter mais componentes para se gerar proteínas. Ocorre um aumento na síntese de gorduras, porque isso eu vou explicar daqui já já. E há uma parada na glicogenólise, porque se já tem muita glicose no sangue, por que eu vou liberar mais glicose quebrando o glicogênio? Certo? Então, o que é que acontece? Esse glicogênio ele é armazenado no fígado e nos músculos principalmente. Só que quando o fígado enche de glicogênio, ele não cabe mais glicogênio lá. E após não caber mais glicogênio no fígado, ele vai ser armazenado nos músculos. Só que os músculos também têm uma capacidade limitada de conter o glicogênio. E quando esse glicogênio enche nos músculos, ele vai ser armazenado aonde agora? No tecido adiposo. Como a glicose vai ser transformada em triglicerídeos. E os triglicerídeos vão ser armazenados no tecido adiposo.
Por isso que ocorre o aumento na síntese de gorduras, porque começa a síntese de triglicerídeos. Uma coisa importante a ressaltar também, que isso daqui, né, essa forma de liberação da insulina, corresponde a mais ou menos que 50% do que acontece. Porque essa liberação da insulina ela vai acontecer pelo estímulo da glicose chegar na célula beta. Porém, existem os efeitos antecipatórios dos hormônios gastrointestinais. Quando o alimento ele chega no intestino e começa antes do alimento começar a ser absorvido, hormônios gastrointestinais são liberados e já promovem a liberação da insulina. Então esse daqui é o processo que acontece quando a glicose já está na corrente sanguínea, ou seja, já houve a absorção do alimento.